Olá, alunos! Boa tarde, tudo bem? Vamos para a segunda parte da nossa aula, tá? Nós viajamos bastante, fomos para vários continentes, conhecemos várias histórias, vários contos, né, de cada lugar. Agora nós vamos voltar ao Brasil, vamos voltar para casa, lar doce lar. Nada como depois de uma longa viagem, você voltar para sua casa, para sua caminha, para os seus costumes, né? É muito bom. E na página 97 fala que somos um país bem diverso, bem diversificado, que aqui tem vários povos, várias culturas, cada lugarzinho com seu costume e com a sua cultura diferente, tá? Se você for no norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, tem um costume diferente, um jeito de falar diferente. Tem lugares que parece que são até outro idioma, você, né? Tem tanta coisa diferente que você nem nunca tinha ouvido falar, não é? E aqui fala que nesse país tem muito, vieram os indígenas, os africanos, os europeus, e foi uma mistura. Cada um que foi chegando trouxe o seu costume, sua cultura para cá. Por isso que o Brasil é tão rico na sua cultura. A cultura popular não é outra coisa senão tudo isso, bem misturado e refletido nos muitos jeitos de ser brasileiro, né? Então aqui, se você for no interior de São Paulo, eles têm uma outra cultura, um outro costume, um outro modo de dizer, né? É isso que essa parte do conto do livro diz. E nós estamos no final, nas últimas páginas do livro. Na página 98, nós vamos falar sobre um personagem bem interessante, que é Pedro Malas Artes. Ele conta que ele veio de uma família bem unida, que gostava de contar muitas histórias. E ele falou que lá eles contavam muitas histórias, tanto com livro ou sem livro, ou histórias inventadas. E a mãe dele era especialista em conto de fadas, enquanto o pai trazia vários clássicos diferentes, muitas vezes com figuras, outras vezes sem figuras, tá? Nos livrões ou nos livrinhos. Então, o pai, você viu que cultura dele? A mãe adorava contos de fada. O pai trazia esses livros grandes, pequenos, com figuras, sem figuras. Então, ele foi crescendo num ambiente desse, né? E a avó contava histórias populares da tradição oral, cheias de almas do outro mundo, de monstros, de heróis bobos ou espertalhões, bichos que falavam, gigantes. Então a avó adorava inventar essas histórias, tá? E assim foi a vida de Pedro Malas Artes, né? E aqui, ó, na página então 98 fala: "Queremos apresentar um personagem universal em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. É um herói, um vilão ou apenas um espertalhão?" Ele ficou famoso por contar suas histórias espertalhonas, tá? Que sempre queria passar a perna nos outros, ó. Quem não tem força e poder tem de usar a esperteza. Então, quem não tem isso é o famoso famosa frase dele. Quem não tem força e poder tem que usar a esperteza. Isso é o que pensa Pedro Malas Artes, personagem famoso por usar de artimanhas e espertezas quando quer dar um jeito em tudo e em todos, quase sempre nos ricos e poderosos. Ele é um sujeito simplório, espontâneo e amável, que vive ao sabor da sorte. Costuma aparecer sem avisar nos cantos mais escondidos do país. Opa, parece que Malas Artes já passou por aqui e deixou espalhados alguns de seus pertences. Como você imagina que ele seja? Desenhe no espaço abaixo. Então, como que você imagina que seja Pedro Malas Artes? Tá? Aí você vai fazer um desenho aqui de como que você pensa que é ele, tá?
Nas muitas aventuras de Pedro Malas Artes, foram transmitidas oralmente e, por essa razão, há diferentes formas de contá-la. A história que você lerá agora foi escrita em versos. Tudo começou quando Malas Artes foi ajudar seu compadre a dar uma lição num fazendeiro trapaceiro. Então, ele sempre queria ser esperto. Esse, eu coloquei lá na Agenda Edu alguns contos dele, tá? Esse Porcos do Compadre eu não achei legal para passar para vocês, então a gente vai ler, tá? Vocês aí e eu aqui. Pegar o livro, na página 99, nós vamos ler, tá? Os Porcos do Compadre. O que quer dizer isso? De outra feita, o Malas Artes aprontou bela trapaça. Foram os porcos do compadre que causaram toda a graça. Malas Artes era compadre de um homem sitiante, a quem tinha enganado a uma forma humilhante. Certa vez, um fazendeiro, desonesto e pão duro, enganou o tal compadre, que ficou num grande apuro. O compadre tinha porcos. Eram 20 ou pouco mais. O pão duro comprou todos, porém não pagou jamais. Malas Artes, ai, me acuda, ele nunca vai pagar. Fique calmo, meu compadre, eu sei como te vingar. Malas Artes, muito humilde, foi à casa do danado. Pediu para vender os porcos e foi logo empregado. Malas Artes fez que foi para os lados do mercado, mas foi para a casa do compadre aperreado. Pegue logo, tudo é seu. Vou agora preparar para esse fazendeiro a lição mais exemplar. Em seguida, no mercado, tratou logo de comprar uma dúzia de rabinhos pro pão duro engabelar. A 100 metros da fazenda, para onde foi ligeiro, os rabinhos espetou bem certinho no atoleiro. Correu para a fazenda aflito. Ô, patrão, vem cá ligeiro! Os seus porcos se afundaram bem no meio do atoleiro. Que desgraça, meus porquinhos, o atoleiro é muito fundo. Venha, Pedro, me ajudar. Chame logo todo mundo. Não há tempo, meu patrão. Temos que nos apressar, pois se a gente perder tempo, vão os porcos se afogar. Bem nervoso, o fazendeiro correu com Pedro atrás. Me ajude a puxar os porcos. Vamos, força, rapaz! Ao pensar que era um porco, um rabinho se agarrou, mas não foi mais do que isso que de lá ele arrancou. Pedro viu que o seu plano a dar certo começava, e fingindo-se aflito a tremer, ele exclamava: Meu patrão, tenha cuidado, sua força é demais, pois está arrancando os rabos desses pobres animais. Para salvar os tais porquinhos, o patrão se esforçava. Quanto mais força fazia, mais rabinho arrancava. Vai para casa, Malas Artes, bem depressa a correr. Acho que só tem um modo para os porcos socorrer. Só cavando vai dar jeito, se algum jeito ainda houver. Vá se traz 2 enxadões, peça para minha mulher. Malas Artes foi depressa para a casa da fazenda e falou para a patroa que havia uma encomenda. Muito boa, com certeza, que acabara de chegar, e pediu 2.000 pacotões pro patrão poder pagar. Parece um trava-língua, né? A patroa era sabida, bem difícil de enganar. Estranhando aquela história, resolveu assim falar. Meu marido é controlador, nunca deu nada a ninguém. Você está me enganando. Não vou dar nenhum vintém. Apontou para Malas Artes para o lado do patrão.
com os 2 dedos com V e pediu explicação. Meu patrão, não eram 2? Diga logo, tenha dó, ou será que me enganei ao ver que foi só um? Ao pensar nos enxadões, o caipira se enganou. Apontou também 2 dedos e a mentira confirmou. A mulher se convenceu e entregou todo o dinheiro. Malazartes pôs no bolso e sumiu dali ligeiro. Foi bem feito pro caipira. Quem mandou ser desonesto? Pois ficou sem os tais porcos e perdeu ainda o resto. Depois de tanta aventura, vai ficar esta certeza. Quem não tem força e poder tem de usar da esperteza. Pois esse é o Pedro Malazartes, para quem tudo é brincadeira. Mas ele é, na verdade, uma heróia brasileira. Vocês viram só? Que esperto! Ele foi tratar de ajudar o compadre, né? Afundando lá os rabinhos e disse para ele que eram os porcos, né? Então, agora, na página 101, nós vamos resolver as questões. Este é o livro de onde retiramos a história que você acabou de ler. Na capa, Pedro Malazartes, segundo o ilustrador Roberto Negreiros. O Pedro que você imaginou se parece com ele? Que tal pesquisar outras ilustrações feitas para este personagem? Você vai se surpreender. Então, ó, Pedro Bandeira, Malaventuras. Então, foi aqui, foi desse livro que eles tiraram, tá? Vocês desenharam desse jeito? Com chapéuzão, com a bota de caipira, calça curta. Como que é? Como vocês imaginaram ele? Aí o 2. Observe o título do livro. Malasaventuras. Safadezas do Malazartes. Que brincadeira foi feita pelo autor ao nomear essa obra? O que o autor fez? Qual brincadeira? Como que ele usou as palavras? 3. O autor escolheu contar essa história em forma de poema narrativo. Responda. Que característica de um poema o texto apresenta? Que característica ele tem de uma narrativa? O que você acha? Ele tem características de narrativa? Tem alguém narrando esse texto? Ou ele tem característica de um poema? O que vocês acham, hein? Diálogo com um texto. Aqui é resposta pessoal, tá? Diálogo com um texto. Algumas expressões e palavras que aparecem no texto são de uso regional. Isto é, em geral são utilizadas numa determinada região. Preencha a cruzadinha com as palavras do texto que correspondem às indicações dadas. O vermelho é amigo bem próximo. O azul é pessoa que não gasta o seu dinheiro com nada. E o amarelo, quando alguém está apressado, preocupado está. E o roxo, enganar ou enrolar alguém. Então, essa eu já vou corrigir com vocês aqui, tá? Então, as de cima é individual, é resposta pessoal, não tem um certo ou errado, tá? É vocês que vão fazer referente ao que vocês entenderam do texto. Agora, aqui na azul, pessoa que não gasta seu dinheiro com nada é o quê? Pão duro. No amarelo, quando alguém está apressado, preocupado, está o quê? Aperreado, aperreado. No roxo, enganar ou enrolar alguém? Engabelar. O vermelho, amigo bem próximo, compadre. E lá no último, naquele compridinho, é o Malazartes. Entenderam? Então, vamos para a próxima. 102, página 102. 2. Que problema Malazartes se oferece para resolver nessa história? Localize essa informação no texto e pinte com um lápis colorido. Que problema Malazartes se oferece para resolver? Olha só, vamos voltar lá no texto. Todo mundo voltou lá no texto? Qual o problema que Malazartes resolve? Olha só.
Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. O compadre tinha porcos, eram 20 ou pouco mais. O pão duro comprou todos, porém não pagou jamais. Aí embaixo também. Malas artes, ai, me acuda. Ele nunca vai pagar. Fique calmo, meu compadre, eu sei como te vingar. Então seriam essas duas partes, tá? Um, dois, três, quatro pedacinhos, quatro parágrafos, tá? Vocês podem observar que esse texto ele praticamente ele não tem parágrafo, ele é todo reto, tem a parte que fica um pouquinho mais para dentro, é a parte que tem o travessão, mas esse texto ele é todo direto, ele não tem parágrafo, tá? Então você conta as partes, as linhas, tá bom? Agora vamos lá. Na 3. Há 4 personagens do texto, cada uma delas com características próprias. Relacione-as adequadamente. Sitiante quer dizer o quê? Sitiante quer dizer honesto. Fazendeiro quer dizer o quê? Pão duro e desonesto. Pedro Malas Artes quer dizer esperto e enganador. E mulher do fazendeiro, sabida, difícil de enganar, tá? Então, é para vocês riscar nestas partes, tá? Então, entenderam? Sitiante é o quê? É o honesto. Fazendeiro é o quê? Pão duro e desonesto. Pedro Malas Artes é esperto e enganador, tá? E mulher do fazendeiro, ela é sabida e difícil de enganar, tudo bem? Agora no 4. Malas Artes usa de esperteza para enganar o fazendeiro e recuperar os porcos do compadre. Já empregado na fazenda, disse ao patrão que levaria os porcos para vender na cidade, mas, é claro, devolveu os animais ao seu compadre. No entanto, ainda voltou à fazenda para dar uma lição no fazendeiro. Releia este trecho da história. Vou agora preparar para esse fazendeiro a lição mais exemplar. Em seguida, no mercado, tratou logo de comprar uma dúzia de rabinhos para o pão duro engabelar. A 100 metros da fazenda, para onde foi ligeiro, os rabinhos espetou bem certinho no atoleiro. Tá? Então, vamos para a página 103. Faça um desenho apresentando como ficou o atoleiro depois que Malas Artes concluiu seu trabalho. Então, aqui, vocês vão fazer o desenho, tá? Como que você acha que ficou o atoleiro, tudo bem? O que vocês acharam dessa parte? O que o fazendeiro pensou que tivesse acontecido a seus porcos assim que se deparou com essa cena? O que vocês acham? Olha, na 3 a gente já respondeu, tá? A Pro já respondeu para vocês. Na A é para vocês fazerem o desenho, tá? E na B, o que o fazendeiro pensou que tivesse acontecido com os porcos assim que se deparou com essa cena? O que ele pensou? Você viu? Ele enganou tão bem, ele fez tão direitinho que parecia que os porquinhos estavam o quê? Atolados na lama, tá? Não parecia que eles estavam atolados na lama? Então, olha, na página 102, no exercício 4, ele tá só explicando, falando para vocês lerem este trechinho para você conseguir fazer a A e a B, tá? Então, a A, você desenha o que tá falando no texto dos porquinhos atolados e na B tá perguntando. Agora, na página 104, e lá tem o desenho dos porquinhos, tudo lá em terra, tá parecendo que eles estão tudo caídos de cabeça para baixo e o caminho para cima, tá? E na página 104, no exercício 5, no meio da confusão, Malas Artes acabou enganando também a esperta mulher do fazendeiro. Releia o trecho a seguir. Meu marido é controlador, nunca deu nada a ninguém. Você está me enganando. Não vou dar nenhum vintém.
Apontou o Malas Artes para o lado do patrão. Com os 2 dedos como um V, pediu explicação. Meu patrão, não eram 2? Diga logo, tenha dó. Ou será que me enganei ao ver que foi só um? Neste momento, o patrão pensava que Malas Artes se referia aos... O que o patrão pediu para o Malas Artes ir lá na casa dele pegar? Não foi dinheiro, né, gente? O que foi? O patrão pediu para ele ir lá na casa dele pegar alguma coisa. E Malas Artes usou isso, usou da esperteza para enganar. Então, o patrão iria falar sim, aí a mulher dele ia pensar que eram os 2 vinténs que ele tinha pedido, né? O que foi? Essa nós vamos fazer ao vivo, tá? Já a mulher do fazendeiro pensava que eram... Ai, acabei falando, mas não vou falar mais, vocês vão saber. 6. Nas histórias populares de Pedro Malas Artes, é comum que dele usar a esperteza para enganar os poderosos, arrogantes, egoístas e etc. Por isso, essas histórias são também conhecidas como contos de artimanha. Você acha que Pedro Malas Artes pode ser considerado como um herói do avesso? Explique sua resposta. O que você acha? Você acha que ele pode ser considerado? Ó, aí aqui tem assim. Você sabia? Pedro Malas Artes é um personagem de origem medieval da Península Ibérica? Só muito tempo depois foi incorporada ao folclore brasileiro. Aventura-se pelo mundo afora fazendo malas artes. Em espanhol, artes más. Tem origem na tradição oral e suas histórias variam até ópera. Você viu? Esse Pedro Malas Artes é um malandro mesmo, né? E agora, na página 105 e 106, vocês terão que fazer... Vamos ver o que é para vocês fazer. Ops, pelo jeito, Pedro Malas Artes se envolveu em mais uma enrascada. Observe a imagem abaixo e reconstrua mentalmente os fatos que podem ter ocorrido antes da cena apresentada. Tente imaginar. Que lugar é esse? Quem é o senhor bigodudo que amedronta Malas Artes? Por que ele parece estar tão bravo? Por que será que Malas Artes está agachado, parecendo esconder algo em seu chapéu? Conhecendo Malas Artes, sabendo que ele deve ter aprontado alguma, o que será que aconteceu antes da situação que a imagem revela? Como Pedro poderá livrar-se desta enrascada? Agora, conte essa história à sua maneira. Então, vocês vão contar uma história através de uma figura. Vocês vão olhar essa figura. Pedro está sentado, olha só o fazendeiro em pé. Aí vocês vão imaginar. Eu sei que vocês têm boa imaginação. E aqui, ó, tem essas perguntinhas que é para ajudar a fazer, tá bom? E atrás é uma continuação, tá? Atrás é a continuação. Caso não caiba tudo numa folha, você faz na outra, tudo bem?